Olá, tudo bem? Gostaria de retomar o conteúdo que nós estamos vendo na última live e aí pelo tempo então não deu tempo de ver alguns 2 ou 3 slides destes, uns 2 ou 3 slides que eu gostaria de destacar com vocês. Mas antes, gostaria também de lembrá-los que vocês devem ler e estudar o capítulo 9 e 10 que está na apostila. O capítulo 9 é o Formas de Governo 1. Já trabalhamos com vocês. E agora nós iremos terminar Formas de Governo 2, capítulo 10, ok? É imprescindível que vocês estejam lendo. São capítulos muito pequenos, leitura muito fácil, tá? E é matéria de prova também, ok? Pois bem, gente, só para a gente fazer um link naquilo que nós estamos trabalhando na live de semana passada, é, formas de governo é a maneira pela qual o Estado organiza o povo, o território, a estrutura do seu poder relativamente a outros de igual natureza, ou seja, no que diz respeito ao poder político, à soberania e autonomia do Estado, que ficarão ah, que ficarão coordenados ou subordinados a um governo específico. Nesse sentido, governo é o exercício do poder. E aí não interessa de qual sistema que nós estejamos falando, de qual forma de governo que nós estejamos falando, se ele é um governo monárquico, aristocrático, democrático, tá? Ah, bom, e aí nós trabalhamos estes conceitos com vocês. Não esqueçam, tá, gente, este conceitinho, tá? Formas de governo está relacionado com um conjunto de instituições políticas pelos quais um Estado se organiza a fim de exercer o seu poder na sociedade, bem como as relações entre os detentores do poder e os demais membros da sociedade. Trabalhamos isso na aula passada com vocês e, ah, e está anotado no livrinho de vocês. Então não esqueçam, tá bom? Não esqueçam isso daí, tá? Ah, no slide passado nós falamos então que governo é a maneira de organização política do Estado, né? Também designa o conjunto ordenado das funções do Estado que deve garantir a ordem jurídica a, desse Estado, né? Monarquia é a forma de governo que apresenta apenas uma pessoa que exerce o poder político no Estado, né? E algumas dessas características nós vimos aqui da monarquia. O chefe de governo é vitalício e não tem responsabilidade. Opa, né? É esse outro aqui. Né? Ah, aqui. O cargo de chefe é vitalício, é hereditário, não tem uma responsabilidade, né? O governo tem uma irresponsabilidade, são os ministros que são responsáveis. Ah, Todo o poder político está concentrado nas mãos de uma só pessoa que o exerce através de si mesmo ou por meio de delegações aos seus ministros ou pessoas que o auxiliam no governo. Ou seja, monarquia é um Estado dirigido, comandado, administrado por uma só pessoa conforme a sua arbitrariedade, independente da vontade da população de querê-lo ou não como monarca. Tá? Trabalhamos isso com vocês. E a República, e aqui falamos também, a República é, é uma forma de governo onde o povo tem o direito, né, de escolher seus governantes, participando da administração de forma direta ou indireta, dependendo do sistema de governo. E aí os governantes escolhidos pelo povo é o que administram o Estado visando o bem comum. Né? As características principais desta forma de governo está aí, são
diz respeito ao mandato que é intransferível, a pessoa só chega ao poder por meio do mandato, tem a representatividade popular, né? Ou seja, ele representa os interesses da população, ele fica a cargo há um tempo, tá? É, ele fica a cargo há um tempo e ele tem uma responsabilidade, ele é politicamente responsabilizado. Aliás, nessa crise do Covid agora, né, já entraram algumas ações no STF, protocolaram lá também na Câmara Legislativa a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito às, é, ao crime cometido provavelmente por interferência ali no, na Polícia Federal, né? Mas isso nós já trabalhamos também na semana passada. Gostaria só de destacar com vocês algumas subdivisões, deixa eu melhorar esse slide aqui, algumas subdivisões da República Aristocrática e República Democrática. São duas essas principais, tá? A República Aristocrática é um tipo de forma de governo que está concentrado nas mãos dos melhores ou daqueles que têm um conhecimento, né? Aristocrática é uma palavra que vem de duas palavras latinas que vem de aristói, duas palavras gregas, aristói, que significa governo dos melhores, e kratos, governo. Então, dois exemplos eram Veneza na época do início do mercantilismo, eram governados por aquelas pessoas que tinham mais poder aquisitivo e eles eram a ideia era que essas pessoas tinham direito de governar porque eram melhores, tinham uma situação financeira melhor. Ou então a época Roma governada pelo Senado. É a ideia de quem compunha o Senado eram pessoas mais idosas, e essas pessoas então se supunha que essas pessoas tinham mais conhecimento, mais vivência de vida. Então é um tipo de república governado pelos melhores ou por aqueles que têm mais conhecimento. E nós temos a República Democrática Direta. A forma de governo onde o Estado é governado pelos cidadãos, pelo povo de uma maneira geral, tendo como princípios básicos a soberania popular e a participação do povo no poder. A ideia de república democrática direta, ela vem dos gregos, já falamos isso com vocês, ao estudarmos a história do pensamento político no bimestre passado. Ela pode ser dividida em república democrática indireta, república democrática indireta ou representativa, onde o povo elege os seus representantes para os exercícios das funções legislativas, executivas e judiciais. E república democrática semi-direta ou mista. Consiste em um sistema basicamente representativo, onde são adotados mecanismos que permitem a participação popular na tomada de decisões, como o referendo e a iniciativa popular, tá? Só para já trabalhamos isso também. A república aristocrática, só gostaria de dar ênfase, também um tipo de governo de uma classe privilegiada ligada por direitos de nascimento ou de conquista, tá? Por direitos de nascimento ou de conquista, tá? Bom, a República Democrática direta é aquela em que todo o poder emana do povo, pelo povo, para o povo. Então, quem é que governa, teoricamente, é o povo, né? Então, pode ser direta, indireta ou semidireta, tá? Na indireta, os representantes do poder político se concentram nas mãos dos magistrados eletivos,
com investidura temporárias e atribuições pré-determinadas, que nós iremos discutir e conversar com vocês nas próximas aulas, né? Na semidireta ou mista, consiste em restringir o poder da Assembleia Representativa, reservando-se ao pronunciamento direto da Assembleia Geral dos Cidadãos de assuntos da maior relevância, tá? Isso é só para um adendo daquilo que falamos também na aula passada. Nós gostaríamos de destacar aqui alguns instrumentos da República Democrática, da democracia, tá? Nós temos o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, o recal e o veto popular. Na nossa Constituição brasileira, esses três instrumentos são instrumentos previstos de manifestação democrática do próprio povo aqui na nossa sociedade, né? Então, o plebiscito é um instituto que prevê que se prevê uma consulta prévia ao povo a respeito de uma tomada de decisão. Quando é uma maneira do povo exercer o seu próprio governo, né? O governo elege os seus representantes, mas os seus representantes em determinadas situações têm o dever de consultar o povo. E isso pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é por meio do plebiscito. No plebiscito, você se discute sobre alguma lei ou alguma lei específica, faz uma consulta prévia sobre aquela lei específica, e aí o Congresso Nacional, ele tem por obrigação tomar uma decisão governamental de acordo com aquilo que foi decidido. Então aqui nós discutimos aqui a forma e o sistema de governo. Essa discussão de plebiscito foi feita em 1993, né, onde se discutiu a forma de governo, se deveria ser uma forma monárquica ou republicana, e o sistema de governo, se deveria ser parlamentarista ou presidencialista, né? Essa discussão ela não ficou muito bem encaminhada diante da outorga da Constituição de 1988, e ficou-se decidido que 5 anos depois da consolidação da Constituição de 88, deveria ser levado em consideração o período de transição, de efetivação da própria Constituição de 88, e após 5 anos, então, deveria ser retomada essa discussão da forma do sistema de governo. Logicamente, a forma de governo nossa é uma forma republicana e o sistema de governo, o sistema presidencialista. Nós já estamos, nas próximas aulas, estaremos discutindo essas características do presidencialismo. O referendo é um outro instituto, é uma outra forma de manifestação do povo, que é destinada à aprovação ou desaprovação de um ato normativo, uma lei ordinária ou um ato jurídico, né? Só que esta manifestação da vontade do povo acontece numa fase posterior à criação de uma lei ou de um ato normativo. Um exemplo disso foi a comercialização de armas em 2005, né? Se deveria haver ou não comercialização de armas aqui no Brasil em 2005, tá? O referendo a gente pode dizer que é uma manifestação das assembleias populares, onde o povo, através do voto, manifesta-se aprovando ou desaprovando a matéria que lhe é submetida, tá? Na verdade, tanto o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são instrumentos de, como nós dizemos assim, são instrumentos que coíbem a concentração de poder, tá?
principalmente por parte do presidente, e também o autoritarismo do Congresso Nacional. Então, são instrumentos bons, são instrumentos muito eficazes dentro dessas repúblicas democráticas esparramadas aí no nosso planeta, né? E o outro instituto é o Instituto da Iniciativa Popular. É uma manifestação direta, ah, é uma manifestação direta de um número limitado de eleitores, destinado a apreciar uma revisão total ou parcial da Constituição, ou propor um novo texto da Constituição, tá? Se for aprovada uma manifestação dessa aí, se pode, é autorizado a modificar a Constituição Federal, tá? Um exemplo disso daí foi a Lei dos Crimes Hediondos em 1984, né? Onde houve a mudança dessas leis dos crimes hediondos. Teve um fato interessante, que foi a morte de Daniela Pérez, filha da roteirista e diretora da Rede Globo, Glória Pérez, né? Que na época era casado, Daniela Pérez era casado com outro ator também, que chamado Guilherme de Pádua, e formavam um casal numa determinada novela de autoria dela, e depois ela, sei lá, depois ele pegou e matou ela com várias tesouradas, né? Então foi um crime hediondo e ampliou o leque para esses crimes hediondos em 1984. O projeto de mudança disso foi a Iniciativa Popular. E o Lei da Ficha Limpa, em 2010, onde candidatos a algum cargo público, ele tem que ter ficha limpa. Se tiver ficha suja, não pode nem mesmo ser condenado. Essa lei da ficha limpa é uma lei muito interessante, né? Pois coíbe mesmo muitas pessoas aí que tinham ficha suja, que respondiam processos, que já foram condenados em vários processos, e aí se beneficiavam de cargos públicos, ah, e, e, e faziam parte até de governo, né? Então, um projeto de iniciativa popular, basta que qualquer cidadão queira criar, desenvolver um projeto de iniciativa assim, e aí ele vai precisar de adesão mínima de 1% da população eleitoral nacional, por meio de assinaturas distribuídos por pelo menos 5 unidades federativas e no mínimo 0,3 dos eleitores em cada uma dessas unidades, tá? Depois nós temos o veto popular, que é a rejeição de uma medida governamental pelo eleitorado, né? Então, o veto popular, ele não é um instrumento aqui previsto na nossa Constituição Federal, tá? Nós temos também o recal. Recal significa revogar, ou então significa reavaliação, ou seja, é um momento em que se faz uma reavaliação popular de um mandato de uma pessoa que foi eleita ou que está num cargo público. Se esse mandatário for improbo, incompetente, inoperante, ou ele for irresponsável, né? Esse é um instrumento que é utilizado em várias outras democracias, como Estados Unidos e alguns países da Europa, né? Então, a pessoa mesmo destituído, ele passa por, ele eleito, ele pode ter o seu mandato revogado, tá? Desde que tenha afrontado a confiança do povo. Aqui no Brasil, tem um projeto de emenda constitucional de 2005 que fala sobre uma revogação total um recal, um tipo de recal, só que é um pouco mais ampliado do que esse instrumento de outros países. É um projeto de Eduardo Suplicy que fala
sobre a revogação do mandato de presidentes, governadores, prefeitos e até mesmo de deputados e senadores, né? Fala-se, inclusive, dentro do projeto dele, a revogação de todo o Congresso Nacional, tá? Desde que senadores e deputados eles não mais tenham a a confiança do povo. Pois bem, era isso que eu queria deixar para vocês, que faltava para terminar, que era falar justamente sobre esses três instrumentos de manifestação do povo, ok? Então, muito obrigado e até a próxima semana, tá bom?